Talvez tudo pareça perdido neste momento, mas é justamente nesse lugar onde o milagre começa a acontecer. E hoje você não vai orar sozinho. Nós vamos orar juntos em nome de todos os que precisam de um milagre urgente ainda hoje. São José é aquele que age em silêncio, mas sua ação é poderosa. Ele é aquele que protege, que guia, que move o céu em favor dos seus filhos e filhas. E quando ele intercede, o impossível se curva diante da fé. Ele não chega atrasado. Ele chega na hora exata, no momento da sua maior necessidade. Então, prepare o seu coração. Não importa a tua religião, a tua história ou o tamanho do problema. Se você tem fé, mesmo que pequena, já é o suficiente. Porque o que vai acontecer agora é um encontro com um milagre. Abra seu coração. Deixe São José entrar e repita dentro da sua alma: São José, eu creio e hoje eu preciso do teu milagre. Queridos irmãos e irmãs, que a paz do céu invada o seu coração. Sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas, um espaço criado para tocar sua alma, renovar sua fé e aproximar você do milagre que tanto espera. Antes de continuar, faça um gesto de fé. Inscreva-se no canal agora mesmo. Ao se inscrever, você passa a fazer parte das nossas orações diárias e o seu nome será incluído nos momentos de intercessão com os santos do céu. Você não está sozinho. Aqui, somos uma família espiritual e juntos, com fé, alcançamos o impossível. Clique no botão curtir, porque esse simples gesto pode fazer essa oração chegar até alguém que está chorando, perdido, pensando em desistir. E você será instrumento de Deus para levar consolo e luz a quem mais precisa. Compartilhe essa oração com quem você ama, com um amigo, com um familiar, com um grupo, porque tudo aquilo que você espalha com fé volta para a sua vida, multiplicado em bênçãos, milagres e proteção divina. Vamos juntos transformar vidas com a força da oração. Agora, respire fundo e receba tudo o que veio buscar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem confia vê o milagre acontecer. Hoje eu preciso do teu milagre, São José. São José, pai adotivo de Jesus, guardião da Sagrada Família, justo entre os justos, homem do silêncio que fala com Deus. Hoje, diante de ti, nós nos colocamos com o coração apertado e os olhos cheios de esperança. Porque sabemos que quando tudo parece perdido, quando a porta se fecha, quando as forças se esgotam, é aí que tua poderosa intercessão começa a agir. São José, tu que foste escolhido por Deus para cuidar do maior milagre da humanidade, Jesus Cristo, vem agora cuidar de cada um de nós. Tu que conheces o coração humano, suas dúvidas, seus medos, suas esperanças, escuta o nosso clamor neste instante sagrado. O dia de hoje carrega um peso imenso sobre nossos ombros. São decisões difíceis, contas atrasadas, dores que ninguém vê, lágrimas que só Deus sabe. E por isso te chamamos com toda a alma. Intercede hoje por nós, São José. Hoje, São José, te entregamos aquilo que parece impossível, porque o milagre que precisamos não pode esperar. A urgência que arde no peito não pode ser adiada. A porta que precisa se abrir, a resposta que precisa vir, a solução que precisa acontecer, nós colocamos tudo em tuas mãos protetoras. Vai, São José, à frente da nossa luta, derruba os obstáculos, enfrenta as resistências, silencia os inimigos, acalma o nosso coração. Pedimos com fé viva, com confiança de filhos e filhas que já não têm a quem mais recorrer. Olha, São José, quantas vezes acordamos no meio da noite sem saber o que fazer. A mente perturbada, o coração ferido, a alma clamando por um sinal. E mesmo assim, dia após dia, continuamos. Só precisamos confiar, porque quem se entrega a ti vê o impossível se realizar. Sabemos que o mesmo Deus que te confiou Maria e Jesus também te confia hoje nossas vidas. E tu não foges do chamado.
Tu não ignoras uma súplica sincera. Por isso clamamos: realiza o milagre hoje, São José, não amanhã, não depois, mas hoje, neste exato momento, porque só tu sabes o tamanho da dor, da urgência, da necessidade. Entra agora na nossa casa, na nossa mente, nos nossos caminhos. Purifica, liberta, cura, transforma. E se tiver alguma porta trancada, São José, destranca com tua chave espiritual. Se houver correntes que nos prendem, quebra com tua autoridade de protetor celestial. Se houver muralhas, derruba com tua fé. E se houver dúvidas, acalma com tua presença. Tu és aquele que obedeceu a Deus sem hesitar. Ensina-nos também a obedecer, mesmo quando não entendemos. Ensina-nos a confiar, mesmo quando tudo parece difícil. Porque contigo, São José, o impossível se torna pequeno diante da fé. E neste instante de oração profunda, colocamos nomes, causas, lágrimas, sonhos, promessas e dores. Tudo aos teus pés, com humildade, com fé, com verdade. Vem, São José, fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Vem agir onde ninguém mais pode agir. Vem mostrar que Deus ainda realiza milagres por tua poderosa intercessão. Vem agora, Pai terreno de Jesus, amigo dos desesperados, escudo dos injustiçados. Vem, porque só tua presença já é milagre acontecendo. Hoje, São José, eu não peço riqueza nem glória, peço paz no coração, peço portas abertas, peço saúde restaurada, peço justiça feita, peço o pão sobre a mesa, a conta paga, o trabalho honrado, peço família unida, amor curado, força renovada, peço o que o coração sabe e a boca às vezes não consegue nem dizer. Tu compreendes até o silêncio da alma, por isso me escuta, nos escuta. E se neste momento houver alguém caído, levanta, São José. Se houver alguém cansado, sustenta. Se houver alguém prestes a desistir, abraça e mostra que ainda há saída. Porque quando tu chegas, tudo muda, tudo se transforma, o milagre se inicia. São José, enquanto o mundo nos aponta o desespero, tu nos mostras um caminho de fé. Enquanto os ventos sopram contra, tu permaneces firme ao nosso lado, sustentando a barca das nossas vidas com tua mão silenciosa, mas cheia de autoridade. És o carpinteiro da esperança, moldando com delicadeza cada pedaço quebrado da nossa história, restaurando os cacos que os dias difíceis deixaram para trás. Nós cremos em ti, São José, não como quem acredita apenas com os lábios, mas como quem entrega o coração inteiro. Cremos mesmo quando os dias são nublados, mesmo quando os médicos dizem não há mais o que fazer, mesmo quando a conta está no vermelho, quando a notícia ruim bate à porta, quando o mundo parece desmoronar. Porque já vimos milagres acontecerem por tua intercessão. Já ouvimos testemunhos que desafiam a lógica. Já sentimos tua presença cuidando daquilo que parecia perdido. Hoje, mais uma vez, precisamos que tua presença invada nossas casas, que entre nos quartos onde o silêncio grita, que caminhe pelos corredores onde a angústia mora, que toque cada documento, cada celular, cada armário, cada detalhe da vida. Tudo precisa de ti. Até o que parece estar em ordem, mas por dentro carrega confusão e dor. Vem, São José, com tua luz. Dissipa as trevas, ilumina os caminhos e mostra que o céu ainda se move por nós. Ah, São José, quantas vezes duvidamos, quantas vezes nos sentimos pequenos, indignos, esquecidos, mas mesmo assim tu nos olhas com amor, mesmo assim nos acolhes. E hoje, mesmo com o coração cansado, mesmo sem saber como resolver tantas coisas, nos colocamos diante de ti com a coragem dos que não desistem. Porque não estamos orando por luxo, por vaidade, por orgulho, estamos orando por dignidade, por paz, por vida nova, por um recomeço. Tu conheces o peso que é querer e não ter.
Tu sentiste a responsabilidade de proteger a Sagrada Família, mesmo sem riqueza, mesmo fugindo, mesmo sendo desacreditado. E ainda assim, nunca faltou o necessário, porque Deus nunca abandona quem confia. E hoje queremos viver isso também. Queremos sentir esse milagre bater à nossa porta. Queremos abrir os olhos e ver que aquilo que parecia impossível já começou a se cumprir. Por isso, São José toma nossas preocupações e transforma em providência. Toma nossos medos e transforma em coragem. Toma nossos limites e transforma em fé. Que onde houver escassez, brote abundância. Que onde houver doença, floresça a cura. Que onde houver dor, renasça a alegria. Que onde houver injustiça, triunfe a verdade. Tu és um intercessor de ação silenciosa, mas de resultado estrondoso. São José, nesse instante sagrado, clamo também pelos que não conseguem mais orar, pelos que estão tão feridos, tão machucados, que não encontram forças para erguer a voz. Entra na vida deles também. Que cada lágrima represada seja semente de um milagre, que cada suspiro seja ouvido no céu, que cada pensamento de desistência seja substituído por uma esperança nova, viva, ardente. Toca também nos relacionamentos feridos, nas famílias que vivem em conflito, nos casamentos à beira do fim, nos filhos que se afastaram, nos pais que já não sabem mais o que fazer. Entra São José como protetor do lar. Mostra que nenhuma casa é pequena demais para receber a graça. Mostra que nenhum coração está longe demais para voltar a bater com fé. E se houver correntes espirituais, amarras ocultas, inveja, palavras malditas lançadas contra nós, corta com teu cajado de luz. Se houver obras do mal escondidas nos bastidores da nossa vida, desfaz com tua autoridade dada por Deus. Não aceitamos mais viver presos. Não aceitamos mais viver por baixo. Somos filhos da promessa. E contigo ao lado, São José, seremos testemunhas vivas do que Deus pode fazer. Hoje, mesmo sem ver, nós cremos. Mesmo sem ter nas mãos, já agradecemos. Porque quando São José se levanta, o céu se move, a terra treme e o impossível se curva diante da fé. Por isso, já começamos a louvar por aquilo que ainda vai chegar. Já começamos a sorrir por aquilo que ainda não vimos, mas sabemos que está vindo. E no silêncio desta oração, deixamos que tu, São José, faças aquilo que ninguém pode fazer por nós. Tu sabes onde agir, tu sabes como agir. E nós sabemos que o milagre já começou. São José, nós te louvamos porque sabemos que não há coração quebrado que tu não possas ajudar a reconstruir. Sabemos que não há porta trancada que tu não possas abrir. E mesmo que o mundo diga não tem mais jeito, mesmo que as estatísticas digam isso não é possível, nós escolhemos crer no poder do céu. Escolhemos crer no teu cuidado fiel, constante, presente. São José, toma as causas que ainda não sabemos como resolver. Toma os detalhes invisíveis que só o Senhor conhece. Toma os papéis, os contratos, os exames, as chaves, os boletos, os sonhos. Cuida de tudo. Vai à frente em cada batalha, protege cada passo, afasta as armadilhas, ilumina cada decisão. E se algum perigo estiver à espreita, desfaz agora com teu poder de guardião. Toma também, São José, nossa fé, às vezes fraca, às vezes ferida, às vezes vacilante, mas sincera. Queremos crer como tu creste, mesmo sem entender os caminhos, mesmo sem receber explicações, mesmo sem saber o futuro. Queremos crer como tu creste diante do anjo. Queremos crer como tu creste quando fugiste para o Egito, como tu creste quando trabalhaste no silêncio. Porque tu não precisaste de holofotes para fazer parte da maior história da humanidade. Cobre-nos com teu manto protetor. Ajuda-nos a caminhar quando as forças faltarem. E, se em algum momento tropeçarmos, estende tua mão e nos ergue de novo. Não nos deixes sozinhos, nunca. Que onde estivermos, a tua intercessão nos acompanhe.
Que o nome de Jesus, que tu criaste com tanto amor, esteja gravado em nosso coração. Que a Virgem Maria, tua esposa fiel, seja sempre nossa companheira de oração. E que tu, São José, seja para sempre nosso intercessor dos impossíveis. Neste momento sentimos que o céu está mais perto, que Deus se move em nosso favor, que o tempo da dor está ficando para trás, que o tempo do milagre chegou. Por isso repetimos com fé, com alma, com verdade: São José, hoje eu confiei, e hoje verei o milagre acontecer. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem confia vê o milagre acontecer. Hoje eu preciso do teu milagre, São José. São José, pai adotivo de Jesus, guardião da Sagrada Família, justo entre os justos, homem do silêncio que fala com Deus. Hoje, diante de ti, nós nos colocamos com o coração apertado e os olhos cheios de esperança. Porque sabemos que quando tudo parece perdido, quando a porta se fecha, quando as forças se esgotam, é aí que tua poderosa intercessão começa a agir. São José, tu que foste escolhido por Deus para cuidar do maior milagre da humanidade, Jesus Cristo, vem agora cuidar de cada um de nós. Tu que conheces o coração humano, suas dúvidas, seus medos, suas esperanças, escuta o nosso clamor neste instante sagrado. O dia de hoje carrega um peso imenso sobre nossos ombros. São decisões difíceis, contas atrasadas, dores que ninguém vê, lágrimas que só Deus sabe. E por isso te chamamos com toda a alma. Intercede hoje por nós, São José. Hoje, São José, te entregamos aquilo que parece impossível, porque o milagre que precisamos não pode esperar. A urgência que arde no peito não pode ser adiada. A porta que precisa se abrir, a resposta que precisa vir, a solução que precisa acontecer, nós colocamos tudo em tuas mãos protetoras. Vai, São José, à frente da nossa luta, derruba os obstáculos, enfrenta as resistências, silencia os inimigos, acalma o nosso coração. Pedimos com fé viva, com confiança de filhos e filhas que já não têm a quem mais recorrer. Olha, São José, quantas vezes acordamos no meio da noite sem saber o que fazer. A mente perturbada, o coração ferido, a alma clamando por um sinal. E mesmo assim, dia após dia, continuamos. Só precisamos confiar, porque quem se entrega a ti vê o impossível se realizar. Sabemos que o mesmo Deus que te confiou Maria e Jesus também te confia hoje nossas vidas. E tu não foges do chamado. Tu não ignoras uma súplica sincera. Por isso clamamos: realiza o milagre hoje, São José, não amanhã, não depois, mas hoje, neste exato momento. Porque só tu sabes o tamanho da dor, da urgência, da necessidade. Entra agora na nossa casa, na nossa mente, nos nossos caminhos. Purifica, liberta, cura, transforma. E se tiver alguma porta trancada, São José, destranca com tua chave espiritual. Se houver correntes que nos prendem, quebra com tua autoridade de protetor celestial. Se houver muralhas, derruba com tua fé. E se houver dúvidas, acalma com tua presença. Tu és aquele que obedeceu a Deus sem hesitar. Ensina-nos também a obedecer, mesmo quando não entendemos. Ensina-nos a confiar, mesmo quando tudo parece difícil. Porque contigo, São José, o impossível se torna pequeno diante da fé. E neste instante de oração profunda, colocamos nomes, causas, lágrimas, sonhos, promessas e dores. Tudo aos teus pés, com humildade, com fé, com verdade. Vem, São José, fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Vem agir onde ninguém mais pode agir. Vem mostrar que Deus ainda realiza milagres por tua poderosa intercessão. Vem agora, Pai terreno de Jesus, amigo dos desesperados, escudo dos injustiçados. Vem, porque só tua presença já é milagre acontecendo. Hoje, São José, eu não peço riqueza nem glória, peço paz no coração, peço portas abertas, peço saúde restaurada,
peço justiça feita, peço o pão sobre a mesa, a conta paga, o trabalho honrado. Peço família unida, amor curado, força renovada. Peço o que o coração sabe e a boca às vezes não consegue nem dizer. Tu compreendes até o silêncio da alma, por isso me escuta, nos escuta. E se neste momento houver alguém caído, levanta, São José. Se houver alguém cansado, sustenta. Se houver alguém prestes a desistir, abraça e mostra que ainda há saída. Porque quando tu chegas, tudo muda, tudo se transforma. O milagre se inicia. São José, enquanto o mundo nos aponta o desespero, tu nos mostras um caminho de fé. Enquanto os ventos sopram contra, tu permaneces firme ao nosso lado, sustentando a barca das nossas vidas com tua mão silenciosa, mas cheia de autoridade. És o carpinteiro da esperança, moldando com delicadeza cada pedaço quebrado da nossa história, restaurando os cacos que os dias difíceis deixaram para trás. Nós cremos em ti, São José, não como quem acredita apenas com os lábios, mas como quem entrega o coração inteiro. Cremos mesmo quando os dias são nublados, mesmo quando os médicos dizem não há mais o que fazer, mesmo quando a conta está no vermelho, quando a notícia ruim bate à porta, quando o mundo parece desmoronar. Porque já vimos milagres acontecerem por tua intercessão. Já ouvimos testemunhos que desafiam a lógica. Já sentimos tua presença cuidando daquilo que parecia perdido. Hoje, mais uma vez, precisamos que tua presença invada nossas casas, que entre nos quartos onde o silêncio grita, que caminhe pelos corredores onde a angústia mora, que toque cada documento, cada celular, cada armário, cada detalhe da vida. Tudo precisa de ti. Até o que parece estar em ordem, mas por dentro carrega confusão e dor. Vem, São José, com tua luz. Dissipa as trevas, ilumina os caminhos e mostra que o céu ainda se move por nós. Ah, São José, quantas vezes duvidamos, quantas vezes nos sentimos pequenos, indignos, esquecidos. Mas mesmo assim, tu nos olhas com amor. Mesmo assim, nos acolhes. E hoje, mesmo com o coração cansado, mesmo sem saber como resolver tantas coisas, nos colocamos diante de ti com a coragem dos que não desistem. Porque não estamos orando por luxo, por vaidade, por orgulho. Estamos orando por dignidade, por paz, por vida nova, por um recomeço. Tu conheces o peso que é querer e não ter. Tu sentiste a responsabilidade de proteger a Sagrada Família, mesmo sem riqueza, mesmo fugindo, mesmo sendo desacreditado. E ainda assim, nunca faltou o necessário, porque Deus nunca abandona quem confia. E hoje queremos viver isso também. Queremos sentir esse milagre bater à nossa porta. Queremos abrir os olhos e ver que aquilo que parecia impossível já começou a se cumprir. Por isso, São José, toma nossas preocupações e transforma em providência. Toma nossos medos e transforma em coragem. Toma nossos limites e transforma em fé. Que onde houver escassez, brote abundância. Que onde houver doença, floresça a cura. Que onde houver dor, renasça a alegria. Que onde houver injustiça, triunfe a verdade. Tu és um intercessor de ação silenciosa, mas de resultado estrondoso. São José, nesse instante sagrado, clamo também pelos que não conseguem mais orar, pelos que estão tão feridos, tão machucados, que não encontram forças para erguer a voz. Entra na vida deles também. Que cada lágrima represada seja semente de um milagre, que cada suspiro seja ouvido no céu, que cada pensamento de desistência seja substituído por uma esperança nova, viva, ardente. Toca também nos relacionamentos feridos, nas famílias que vivem em conflito, nos casamentos à beira do fim, nos filhos que se afastaram, nos pais que já não sabem mais o que fazer. Entra São José como protetor do lar. Mostra que nenhuma casa é pequena demais para receber a graça. Mostra que nenhum coração está longe demais para voltar a bater com fé.
E se houver correntes espirituais, amarras ocultas, inveja, palavras malditas lançadas contra nós, corta com teu cajado de luz. Se houver obras do mal escondidas nos bastidores da nossa vida, desfaz com tua autoridade dada por Deus. Não aceitamos mais viver presos. Não aceitamos mais viver por baixo. Somos filhos da promessa. E contigo ao lado, São José, seremos testemunhas vivas do que Deus pode fazer. Hoje, mesmo sem ver, nós cremos. Mesmo sem ter nas mãos, já agradecemos. Porque quando São José se levanta, o céu se move, a terra treme e o impossível se curva diante da fé. Por isso, já começamos a louvar por aquilo que ainda vai chegar. Já começamos a sorrir por aquilo que ainda não vimos, mas sabemos que está vindo. E no silêncio desta oração, deixamos que tu, São José, faças aquilo que ninguém pode fazer por nós. Tu sabes onde agir, tu sabes como agir, e nós sabemos que o milagre já começou. São José, nós te louvamos porque sabemos que não há coração quebrado que tu não possas ajudar a reconstruir. Sabemos que não há porta trancada que tu não possas abrir. E mesmo que o mundo diga não tem mais jeito, mesmo que as estatísticas digam isso não é possível, nós escolhemos crer no poder do céu. Escolhemos crer no teu cuidado fiel, constante, presente. São José, toma as causas que ainda não sabemos como resolver. Toma os detalhes invisíveis que só o Senhor conhece. Toma os papéis, os contratos, os exames, as chaves, os boletos, os sonhos. Cuida de tudo. Vai à frente em cada batalha, protege cada passo, afasta as armadilhas, ilumina cada decisão. E se algum perigo estiver à espreita, desfaz agora com teu poder de guardião. Toma também, São José, nossa fé, às vezes fraca, às vezes ferida, às vezes vacilante, mas sincera. Queremos crer como tu creste, mesmo sem entender os caminhos, mesmo sem receber explicações, mesmo sem saber o futuro. Queremos crer como tu creste diante do anjo. Queremos crer como tu creste quando fugiste para o Egito, como tu creste quando trabalhaste no silêncio. Porque tu não precisaste de holofotes para fazer parte da maior história da humanidade. Cobre-nos com teu manto protetor. Ajuda-nos a caminhar quando as forças faltarem. E, se em algum momento tropeçarmos, estende tua mão e nos ergue de novo. Não nos deixes sozinhos, nunca. Que onde estivermos, a tua intercessão nos acompanhe. Que o nome de Jesus, que tu criaste com tanto amor, esteja gravado em nosso coração. Que a Virgem Maria, tua esposa fiel, seja sempre nossa companheira de oração. E que tu, São José, seja para sempre nosso intercessor dos impossíveis. Neste momento sentimos que o céu está mais perto, que Deus se move em nosso favor, que o tempo da dor está ficando para trás, que o tempo do milagre chegou. Por isso repetimos com fé, com alma, com verdade: São José, hoje eu confiei, e hoje verei o milagre acontecer. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem confia vê o milagre acontecer. Hoje eu preciso do teu milagre, São José. São José, pai adotivo de Jesus, guardião da Sagrada Família, justo entre os justos, homem do silêncio que fala com Deus. Hoje, diante de ti, nós nos colocamos com o coração apertado e os olhos cheios de esperança. Porque sabemos que quando tudo parece perdido, quando a porta se fecha, quando as forças se esgotam, é aí que tua poderosa intercessão começa a agir. São José, tu que foste escolhido por Deus para cuidar do maior milagre da humanidade, Jesus Cristo, vem agora cuidar de cada um de nós. Tu que conheces o coração humano, suas dúvidas, seus medos, suas esperanças, escuta o nosso clamor neste instante sagrado. O dia de hoje carrega um peso imenso sobre nossos ombros. São decisões difíceis, contas atrasadas, dores que ninguém vê, lágrimas que só Deus sabe. E por isso te chamamos com toda a alma. Intercede hoje por nós, São José.
Hoje, São José, te entregamos aquilo que parece impossível, porque o milagre que precisamos não pode esperar. A urgência que arde no peito não pode ser adiada. A porta que precisa se abrir, a resposta que precisa vir, a solução que precisa acontecer, nós colocamos tudo em tuas mãos protetoras. Vai, São José, à frente da nossa luta, derruba os obstáculos, enfrenta as resistências, silencia os inimigos, acalma o nosso coração. Pedimos com fé viva, com confiança de filhos e filhas que já não têm a quem mais recorrer. Olha, São José, quantas vezes acordamos no meio da noite sem saber o que fazer. A mente perturbada, o coração ferido, a alma clamando por um sinal. E mesmo assim, dia após dia, continuamos. Só precisamos confiar, porque quem se entrega a ti vê o impossível se realizar. Sabemos que o mesmo Deus que te confiou Maria e Jesus também te confia hoje nossas vidas. E tu não foges do chamado. Tu não ignoras uma súplica sincera. Por isso clamamos, realiza o milagre hoje, São José, não amanhã, não depois, mas hoje. Neste exato momento, porque só tu sabes o tamanho da dor, da urgência, da necessidade. Entra agora na nossa casa, na nossa mente, nos nossos caminhos. Purifica, liberta, cura, transforma. E se tiver alguma porta trancada, São José, destranca com tua chave espiritual. Se houver correntes que nos prendem, quebra com tua autoridade de protetor celestial. Se houver muralhas, derruba com tua fé. E se houver dúvidas, acalma com tua presença. Tu és aquele que obedeceu a Deus sem hesitar. Ensina-nos também a obedecer, mesmo quando não entendemos. Ensina-nos a confiar, mesmo quando tudo parece difícil. Porque contigo, São José, o impossível se torna pequeno diante da fé. E neste instante de oração profunda, colocamos nomes, causas, lágrimas, sonhos, promessas e dores. Tudo aos teus pés, com humildade, com fé, com verdade. Vem, São José, fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Vem agir onde ninguém mais pode agir. Vem mostrar que Deus ainda realiza milagres por tua poderosa intercessão. Vem agora, Pai terreno de Jesus, amigo dos desesperados, escudo dos injustiçados. Vem, porque só tua presença já é milagre acontecendo. Hoje, São José, eu não peço riqueza nem glória, peço paz no coração, peço portas abertas, peço saúde restaurada, peço justiça feita, peço o pão sobre a mesa, a conta paga, o trabalho honrado, peço família unida, amor curado, força renovada, peço o que o coração sabe e a boca às vezes não consegue nem dizer. Tu compreendes até o silêncio da alma, por isso me escuta, nos escuta. E se neste momento houver alguém caído, levanta, São José. Se houver alguém cansado, sustenta. Se houver alguém prestes a desistir, abraça e mostra que ainda há saída. Porque quando tu chegas, tudo muda, tudo se transforma, o milagre se inicia. São José, enquanto o mundo nos aponta o desespero, tu nos mostras um caminho de fé. Enquanto os ventos sopram contra, tu permaneces firme ao nosso lado, sustentando a barca das nossas vidas com tua mão silenciosa, mas cheia de autoridade. És o carpinteiro da esperança, moldando com delicadeza cada pedaço quebrado da nossa história, restaurando os cacos que os dias difíceis deixaram para trás. Nós cremos em ti, São José, não como quem acredita apenas com os lábios, mas como quem entrega o coração inteiro. Cremos mesmo quando os dias são nublados, mesmo quando os médicos dizem não há mais o que fazer, mesmo quando a conta está no vermelho, quando a notícia ruim bate à porta, quando o mundo parece desmoronar. Porque já vimos milagres acontecerem por tua intercessão. Já ouvimos testemunhos que desafiam a lógica. Já sentimos tua presença cuidando daquilo que parecia perdido. Hoje, mais uma vez, precisamos que tua presença invada nossas casas, que entre nos quartos onde o silêncio grita, que caminhe pelos corredores onde a angústia mora, que toque cada documento, cada celular, cada armário, cada detalhe da vida. Tudo precisa de ti.
Até o que parece estar em ordem, mas por dentro carrega confusão e dor. Vem, São José, com tua luz. Dissipa as trevas, ilumina os caminhos e mostra que o céu ainda se move por nós. Ah, São José, quantas vezes duvidamos, quantas vezes nos sentimos pequenos, indignos, esquecidos. Mas mesmo assim, tu nos olhas com amor. Mesmo assim, nos acolhes. E hoje, mesmo com o coração cansado, mesmo sem saber como resolver tantas coisas, nos colocamos diante de ti com a coragem dos que não desistem. Porque não estamos orando por luxo, por vaidade, por orgulho. Estamos orando por dignidade, por paz, por vida nova, por um recomeço. Tu conheces o peso que é querer e não ter. Tu sentiste a responsabilidade de proteger a Sagrada Família, mesmo sem riqueza, mesmo fugindo, mesmo sendo desacreditado. E ainda assim, nunca faltou o necessário, porque Deus nunca abandona quem confia. E hoje queremos viver isso também. Queremos sentir esse milagre bater à nossa porta. Queremos abrir os olhos e ver que aquilo que parecia impossível já começou a se cumprir. Por isso, São José toma nossas preocupações e transforma em providência. Toma nossos medos e transforma em coragem. Toma nossos limites e transforma em fé. Que onde houver escassez, brote abundância. Que onde houver doença, floresça a cura. Que onde houver dor, renasça a alegria. Que onde houver injustiça, triunfe a verdade. Tu és um intercessor de ação silenciosa, mas de resultado estrondoso. São José, nesse instante sagrado, clamo também pelos que não conseguem mais orar, pelos que estão tão feridos, tão machucados, que não encontram forças para erguer a voz. Entra na vida deles também. Que cada lágrima represada seja semente de um milagre, que cada suspiro seja ouvido no céu, que cada pensamento de desistência seja substituído por uma esperança nova, viva, ardente. Toca também nos relacionamentos feridos, nas famílias que vivem em conflito, nos casamentos à beira do fim, nos filhos que se afastaram, nos pais que já não sabem mais o que fazer. Entra São José como protetor do lar. Mostra que nenhuma casa é pequena demais para receber a graça. Mostra que nenhum coração está longe demais para voltar a bater com fé. E se houver correntes espirituais, amarras ocultas, inveja, palavras malditas lançadas contra nós, corta com teu cajado de luz. Se houver obras do mal escondidas nos bastidores da nossa vida, desfaz com tua autoridade dada por Deus. Não aceitamos mais viver presos. Não aceitamos mais viver por baixo. Somos filhos da promessa. E contigo ao lado, São José, seremos testemunhas vivas do que Deus pode fazer. Hoje, mesmo sem ver, nós cremos. Mesmo sem ter nas mãos, já agradecemos. Porque quando São José se levanta, o céu se move, a terra treme e o impossível se curva diante da fé. Por isso, já começamos a louvar por aquilo que ainda vai chegar. Já começamos a sorrir por aquilo que ainda não vimos, mas sabemos que está vindo. E no silêncio desta oração, deixamos que tu, São José, faças aquilo que ninguém pode fazer por nós. Tu sabes onde agir, tu sabes como agir. E nós sabemos que o milagre já começou. São José, nós te louvamos porque sabemos que não há coração quebrado que tu não possas ajudar a reconstruir. Sabemos que não há porta trancada que tu não possas abrir. E mesmo que o mundo diga não tem mais jeito, mesmo que as estatísticas digam isso não é possível, nós escolhemos crer no poder do céu. Escolhemos crer no teu cuidado fiel, constante, presente. São José, toma as causas que ainda não sabemos como resolver. Toma os detalhes invisíveis que só o Senhor conhece. Toma os papéis, os contratos, os exames, as chaves, os boletos, os sonhos. Cuida de tudo. Vai à frente em cada batalha, protege cada passo, afasta as armadilhas, ilumina cada decisão. E se algum perigo estiver à espreita, desfaz agora com teu poder de guardião. Toma também, São José, nossa fé.
Às vezes fraca, às vezes ferida, às vezes vacilante, mas sincera. Queremos crer como tu creste, mesmo sem entender os caminhos, mesmo sem receber explicações, mesmo sem saber o futuro. Queremos crer como tu creste diante do anjo. Queremos crer como tu creste quando fugiste para o Egito, como tu creste quando trabalhaste no silêncio. Porque tu não precisaste de holofotes para fazer parte da maior história da humanidade. Cobre-nos com teu manto protetor. Ajuda-nos a caminhar quando as forças faltarem. E, se em algum momento tropeçarmos, estende tua mão e nos ergue de novo. Não nos deixes sozinhos, nunca. Que onde estivermos, a tua intercessão nos acompanhe. Que o nome de Jesus, que tu criaste com tanto amor, esteja gravado em nosso coração. Que a Virgem Maria, tua esposa fiel, seja sempre nossa companheira de oração. E que tu, São José, seja para sempre nosso intercessor dos impossíveis. Neste momento sentimos que o céu está mais perto, que Deus se move em nosso favor, que o tempo da dor está ficando para trás, que o tempo do milagre chegou. Por isso repetimos com fé, com alma, com verdade: São José, hoje eu confiei, e hoje verei o milagre acontecer. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem confia vê o milagre acontecer. Hoje eu preciso do teu milagre, São José. São José, pai adotivo de Jesus, guardião da Sagrada Família, justo entre os justos, homem do silêncio que fala com Deus. Hoje, diante de ti, nós nos colocamos com o coração apertado e os olhos cheios de esperança. Porque sabemos que quando tudo parece perdido, quando a porta se fecha, quando as forças se esgotam, é aí que tua poderosa intercessão começa a agir. São José, tu que foste escolhido por Deus para cuidar do maior milagre da humanidade, Jesus Cristo, vem agora cuidar de cada um de nós. Tu que conheces o coração humano, suas dúvidas, seus medos, suas esperanças, escuta o nosso clamor neste instante sagrado. O dia de hoje carrega um peso imenso sobre nossos ombros. São decisões difíceis, contas atrasadas, dores que ninguém vê, lágrimas que só Deus sabe. E por isso te chamamos com toda a alma. Intercede hoje por nós, São José. Hoje, São José, te entregamos aquilo que parece impossível, porque o milagre que precisamos não pode esperar. A urgência que arde no peito não pode ser adiada. A porta que precisa se abrir, a resposta que precisa vir, a solução que precisa acontecer, nós colocamos tudo em tuas mãos protetoras. Vai, São José, à frente da nossa luta, derruba os obstáculos, enfrenta as resistências, silencia os inimigos, acalma o nosso coração. Pedimos com fé viva, com confiança de filhos e filhas que já não têm a quem mais recorrer. Olha, São José, quantas vezes acordamos no meio da noite sem saber o que fazer. A mente perturbada, o coração ferido, a alma clamando por um sinal. E mesmo assim, dia após dia, continuamos. Só precisamos confiar, porque quem se entrega a ti vê o impossível se realizar. Sabemos que o mesmo Deus que te confiou Maria e Jesus também te confia hoje nossas vidas. E tu não foges do chamado. Tu não ignoras uma súplica sincera. Por isso clamamos: realiza o milagre hoje, São José, não amanhã, não depois, mas hoje, neste exato momento. Porque só tu sabes o tamanho da dor, da urgência, da necessidade. Entra agora na nossa casa, na nossa mente, nos nossos caminhos. Purifica, liberta, cura, transforma. E se tiver alguma porta trancada, São José, destranca com tua chave espiritual. Se houver correntes que nos prendem, quebra com tua autoridade de protetor celestial. Se houver muralhas, derruba com tua fé. E se houver dúvidas, acalma com tua presença. Tu és aquele que obedeceu a Deus sem hesitar. Ensina-nos também a obedecer, mesmo quando não entendemos. Ensina-nos a confiar, mesmo quando tudo parece difícil.
Porque contigo, São José, o impossível se torna pequeno diante da fé. E neste instante de oração profunda, colocamos nomes, causas, lágrimas, sonhos, promessas e dores. Tudo aos teus pés, com humildade, com fé, com verdade. Vem, São José, fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Vem agir onde ninguém mais pode agir. Vem mostrar que Deus ainda realiza milagres por tua poderosa intercessão. Vem agora, Pai terreno de Jesus, amigo dos desesperados, escudo dos injustiçados. Vem, porque só tua presença já é milagre acontecendo. Hoje, São José, eu não peço riqueza nem glória, peço paz no coração, peço portas abertas, peço saúde restaurada, peço justiça feita, peço o pão sobre a mesa, a conta paga, o trabalho honrado, peço família unida, amor curado, força renovada, peço o que o coração sabe e a boca às vezes não consegue nem dizer. Tu compreendes até o silêncio da alma, por isso me escuta, nos escuta. E se neste momento houver alguém caído, levanta, São José. Se houver alguém cansado, sustenta. Se houver alguém prestes a desistir, abraça e mostra que ainda há saída. Porque quando tu chegas, tudo muda, tudo se transforma, o milagre se inicia. São José, enquanto o mundo nos aponta o desespero, tu nos mostras um caminho de fé. Enquanto os ventos sopram contra, tu permaneces firme ao nosso lado, sustentando a barca das nossas vidas com tua mão silenciosa, mas cheia de autoridade. És o carpinteiro da esperança, moldando com delicadeza cada pedaço quebrado da nossa história, restaurando os cacos que os dias difíceis deixaram para trás. Nós cremos em ti, São José, não como quem acredita apenas com os lábios, mas como quem entrega o coração inteiro. Cremos mesmo quando os dias são nublados, mesmo quando os médicos dizem não há mais o que fazer, mesmo quando a conta está no vermelho, quando a notícia ruim bate à porta, quando o mundo parece desmoronar. Porque já vimos milagres acontecerem por tua intercessão. Já ouvimos testemunhos que desafiam a lógica. Já sentimos tua presença cuidando daquilo que parecia perdido. Hoje, mais uma vez, precisamos que tua presença invada nossas casas, que entre nos quartos onde o silêncio grita, que caminhe pelos corredores onde a angústia mora, que toque cada documento, cada celular, cada armário, cada detalhe da vida. Tudo precisa de ti. Até o que parece estar em ordem, mas por dentro carrega confusão e dor. Vem, São José, com tua luz. Dissipa as trevas, ilumina os caminhos e mostra que o céu ainda se move por nós. Ah, São José, quantas vezes duvidamos, quantas vezes nos sentimos pequenos, indignos, esquecidos, mas mesmo assim tu nos olhas com amor, mesmo assim nos acolhes. E hoje, mesmo com o coração cansado, mesmo sem saber como resolver tantas coisas, nos colocamos diante de ti com a coragem dos que não desistem. Porque não estamos orando por luxo, por vaidade, por orgulho. Estamos orando por dignidade, por paz, por vida nova, por um recomeço. Tu conheces o peso que é querer e não ter. Tu sentiste a responsabilidade de proteger a Sagrada Família, mesmo sem riqueza, mesmo fugindo, mesmo sendo desacreditado. E ainda assim, nunca faltou o necessário, porque Deus nunca abandona quem confia. E hoje queremos viver isso também. Queremos sentir esse milagre bater à nossa porta. Queremos abrir os olhos e ver que aquilo que parecia impossível já começou a se cumprir. Por isso, São José, toma nossas preocupações e transforma em providência. Toma nossos medos e transforma em coragem. Toma nossos limites e transforma em fé. Que onde houver escassez, brote abundância. Que onde houver doença, floresça a cura. Que onde houver dor, renasça a alegria. Que onde houver injustiça, triunfe a verdade. Tu és um intercessor de ação silenciosa, mas de resultado estrondoso. São José, nesse instante sagrado, clamo também pelos que não conseguem mais orar, pelos que estão tão feridos, tão machucados, que não encontram forças para erguer a voz.
Entra na vida deles também. Que cada lágrima represada seja semente de um milagre, que cada suspiro seja ouvido no céu, que cada pensamento de desistência seja substituído por uma esperança nova, viva, ardente. Toca também nos relacionamentos feridos, nas famílias que vivem em conflito, nos casamentos à beira do fim, nos filhos que se afastaram, nos pais que já não sabem mais o que fazer. Entra São José como protetor do lar. Mostra que nenhuma casa é pequena demais para receber a graça. Mostra que nenhum coração está longe demais para voltar a bater com fé. E se houver correntes espirituais, amarras ocultas, inveja, palavras malditas lançadas contra nós, corta com teu cajado de luz. Se houver obras do mal escondidas nos bastidores da nossa vida, desfaz com tua autoridade dada por Deus. Não aceitamos mais viver presos. Não aceitamos mais viver por baixo. Somos filhos da promessa. E contigo ao lado, São José, seremos testemunhas vivas do que Deus pode fazer. Hoje, mesmo sem ver, nós cremos. Mesmo sem ter nas mãos, já agradecemos. Porque quando São José se levanta, o céu se move, a terra treme e o impossível se curva diante da fé. Por isso, já começamos a louvar por aquilo que ainda vai chegar. Já começamos a sorrir por aquilo que ainda não vimos, mas sabemos que está vindo. E no silêncio desta oração, deixamos que tu, São José, faças aquilo que ninguém pode fazer por nós. Tu sabes onde agir, tu sabes como agir. E nós sabemos que o milagre já começou. São José, nós te louvamos porque sabemos que não há coração quebrado que tu não possas ajudar a reconstruir. Sabemos que não há porta trancada que tu não possas abrir. E mesmo que o mundo diga não tem mais jeito, mesmo que as estatísticas digam isso não é possível, nós escolhemos crer no poder do céu. Escolhemos crer no teu cuidado fiel, constante, presente. São José, toma as causas que ainda não sabemos como resolver. Toma os detalhes invisíveis que só o Senhor conhece. Toma os papéis, os contratos, os exames, as chaves, os boletos, os sonhos. Cuida de tudo. Vai à frente em cada batalha, protege cada passo, afasta as armadilhas, ilumina cada decisão. E se algum perigo estiver à espreita, desfaz agora com teu poder de guardião. Toma também, São José, nossa fé, às vezes fraca, às vezes ferida, às vezes vacilante, mas sincera. Queremos crer como tu creste, mesmo sem entender os caminhos, mesmo sem receber explicações, mesmo sem saber o futuro. Queremos crer como tu creste diante do anjo. Queremos crer como tu creste quando fugiste para o Egito, como tu creste quando trabalhaste no silêncio. Porque tu não precisaste de holofotes para fazer parte da maior história da humanidade. Cobre-nos com teu manto protetor. Ajuda-nos a caminhar quando as forças faltarem. E, se em algum momento tropeçarmos, estende tua mão e nos ergue de novo. Não nos deixes sozinhos, nunca. Que onde estivermos, a tua intercessão nos acompanhe. Que o nome de Jesus, que tu criaste com tanto amor, esteja gravado em nosso coração. Que a Virgem Maria, tua esposa fiel, seja sempre nossa companheira de oração. E que tu, São José, seja para sempre nosso intercessor dos impossíveis. Neste momento sentimos que o céu está mais perto, que Deus se move em nosso favor, que o tempo da dor está ficando para trás, que o tempo do milagre chegou. Por isso repetimos com fé, com alma, com verdade: São José, hoje eu confiei, e hoje verei o milagre acontecer. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem confia vê o milagre acontecer. Hoje eu preciso do teu milagre, São José. São José, pai adotivo de Jesus, guardião da Sagrada Família, justo entre os justos, homem do silêncio que fala com Deus. Hoje, diante de ti, nós nos colocamos com o coração apertado e os olhos cheios de esperança. Porque sabemos que quando tudo parece perdido, quando a porta se fecha, quando as forças se esgotam,
É aí que tua poderosa intercessão começa a agir. São José, tu que foste escolhido por Deus para cuidar do maior milagre da humanidade, Jesus Cristo, vem agora cuidar de cada um de nós. Tu que conheces o coração humano, suas dúvidas, seus medos, suas esperanças, escuta o nosso clamor neste instante sagrado. O dia de hoje carrega um peso imenso sobre nossos ombros. São decisões difíceis, contas atrasadas, dores que ninguém vê, lágrimas que só Deus sabe. E por isso te chamamos com toda a alma. Intercede hoje por nós, São José. Hoje, São José, te entregamos aquilo que parece impossível, porque o milagre que precisamos não pode esperar. A urgência que arde no peito não pode ser adiada. A porta que precisa se abrir, a resposta que precisa vir, a solução que precisa acontecer, nós colocamos tudo em tuas mãos protetoras. Vai, São José, à frente da nossa luta, derruba os obstáculos, enfrenta as resistências, silencia os inimigos, acalma o nosso coração. Pedimos com fé viva, com confiança de filhos e filhas que já não têm a quem mais recorrer. Olha, São José, quantas vezes acordamos no meio da noite sem saber o que fazer. A mente perturbada, o coração ferido, a alma clamando por um sinal. E mesmo assim, dia após dia, continuamos. Só precisamos confiar, porque quem se entrega a ti vê o impossível se realizar. Sabemos que o mesmo Deus que te confiou Maria e Jesus também te confia hoje nossas vidas. E tu não foges do chamado. Tu não ignoras uma súplica sincera. Por isso clamamos, realiza o milagre hoje, São José, não amanhã, não depois, mas hoje, neste exato momento. Porque só tu sabes o tamanho da dor, da urgência, da necessidade. Entra agora na nossa casa, na nossa mente, nos nossos caminhos. Purifica, liberta, cura, transforma. E se tiver alguma porta trancada, São José, destranca com tua chave espiritual. Se houver correntes que nos prendem, quebra com tua autoridade de protetor celestial. Se houver muralhas, derruba com tua fé. E se houver dúvidas, acalma com tua presença. Tu és aquele que obedeceu a Deus sem hesitar. Ensina-nos também a obedecer, mesmo quando não entendemos. Ensina-nos a confiar, mesmo quando tudo parece difícil. Porque contigo, São José, o impossível se torna pequeno diante da fé. E neste instante de oração profunda, colocamos nomes, causas, lágrimas, sonhos, promessas e dores. Tudo aos teus pés, com humildade, com fé, com verdade. Vem, São José, fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Vem agir onde ninguém mais pode agir. Vem mostrar que Deus ainda realiza milagres por tua poderosa intercessão. Vem agora, Pai terreno de Jesus, amigo dos desesperados, escudo dos injustiçados. Vem, porque só tua presença já é milagre acontecendo. Hoje, São José, eu não peço riqueza nem glória, peço paz no coração, peço portas abertas, peço saúde restaurada, peço justiça feita, peço o pão sobre a mesa, a conta paga, o trabalho honrado, peço família unida, amor curado, força renovada, peço o que o coração sabe e a boca às vezes não consegue nem dizer. Tu compreendes até o silêncio da alma, por isso me escuta, nos escuta. E se neste momento houver alguém caído, levanta, São José. Se houver alguém cansado, sustenta. Se houver alguém prestes a desistir, abraça e mostra que ainda há saída. Porque quando tu chegas, tudo muda, tudo se transforma, o milagre se inicia. São José, enquanto o mundo nos aponta o desespero, tu nos mostras um caminho de fé. Enquanto os ventos sopram contra, tu permaneces firme ao nosso lado, sustentando a barca das nossas vidas com tua mão silenciosa, mas cheia de autoridade. Neste momento sentimos que o céu está mais perto, que Deus se move em nosso favor, que o tempo da dor está ficando para trás, que o tempo do milagre chegou. Por isso repetimos com fé, com alma, com verdade: São José, hoje eu confiei. E hoje verei o milagre acontecer. Que assim seja em nome de Jesus. Amém.
Amém. Se essa oração tocou seu coração, é sinal de que São José está agindo na sua vida. Creia, o milagre já começou. Agora, leve essa bênção para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orações poderosas. Clique no botão curtir para mostrar que você acredita no poder da oração. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de uma resposta urgente. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. E nunca se esqueça, com São José, o impossível acontece. Que Deus te abençoe poderosamente, te envolva com paz, te levante com força e faça florescer o milagre que você tanto espera. Em nome de Jesus e sob a intercessão de São José. Amém.